não ser a mãe dele. Ixi. Você gostaria que sua filha se relacionasse com alguém como seu parceiro? Caramba. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wagner Orbonavitos e estamos aqui no podcast Relacionamento 1 mais 1 igual a 3, no episódio de número 16. E a Mel sempre quer entrar no podcast. Quero participar, né, sempre. Maravilha. Hoje, qual é o episódio especial? Hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje vamos falar sobre as dicas do relacionamento para as mulheres. Algum dia, se calhar, vamos fazer para os homens. Qual é a diferença que eu notei, que na verdade é interessante para aprofundar, se calhar depois, é que as dicas para as mulheres, quando você já tem um relacionamento, sabe? Para que aquele relacionamento realmente dê certo, que ele fique duradouro. No entanto, quando você pesquisa ou acha umas dicas para os homens, realmente as dicas não é como manter o relacionamento saudável, como fazer uma companheira mais feliz, o que o vosso relacionamento dá mais certo, mas é como arranjar as mulheres, né? É mais aquela coisa de dating, como impressionar, aquelas primeiras, aquelas mais superficiais, entende? Uhum. Então, eu fiquei pensando nisso. Será que só as mulheres que têm que fazer o trabalho e depois, quando realmente o relacionamento já está lá, para que ele se mantenha? É óbvio que não, né? O relacionamento ele deve ser feito pelas duas pessoas. Ele deve ser desenvolvido pelo casal. Relacionamento, afinal de contas, é uma via de mão dupla, que eu já falei milhões de vezes Milhões de vezes, sim, claro. Em que ambas as partes fazem a sua parte. Então, não justifica no relacionamento só a mulher fazer o que precisa ser feito. Pelo contrário, isso não é relacionamento. Também acho. Ainda bem que tá vindo de você, né? Sim. Mas, como disse, hoje a gente vai ver as dicas que circulam na internet, que eu fiz um trabalhinho para catar aquelas dicas, e vamos dar as nossas opiniões. Primeiro você, depois eu, e depois eu vou querer dar as minhas dicas, o que funcionou para mim, que funciona para mim, você vai também dizer a sua opinião, tá bem? Tá bom, ok. Vamos a isso. Vamos a isso. Então, engraçado, mas o primeiro, número 1, é sempre se preocupe com sua aparência. O argumento atrás disso é se você parece-te bem, você se sente bem, você fica bem, né, feliz com você, e assim o seu companheiro também fica, não sei, atraído por ti. A questão da aparência é extremamente importante. Você precisa ter uma boa aparência para dar um primeiro impacto positivo dentro de um encontro, certo? Por exemplo. Mas só que aqui a gente está falando de 10 anos depois. Vamos dizer, 5, tá bom. Então posso dizer, por exemplo, ontem eu fiz a barba e hoje para poder fazer o podcast. É como dizer, olha, ontem eu lavei cabelo para fazer o podcast, mas se calhar temos que nos cuidar, não é só para fazer o podcast, né? Ou ir a trabalhar, mas a ideia é para ser um por outro, entende? Entendo, mas, por exemplo, eu fiz a barba antes de viajar para a Lituânia. Lá vai ele. Mas estamos falando das mulheres, amor. Tá bom, então tem que falar das mulheres, tudo bem? É muito bom ter uma mulher bonita ao lado. Então, se a mulher se cuida, é muito bom. Tanto para ela própria quanto para o próprio companheiro dela. Agora, é saudável ter uma mulher bem cuidada? A gente sabe. Fala você. Não, vai, fala. Porque eu não sei se estou me incriminando ou não. Não, mas aqui é uma conversa aberta, como você sabe. Mas eu realmente gostaria de ouvir tua opinião honesta e sincera, ok? Independente do que eu acho sobre isso, se eu concordo ou discordo. Eu realmente estou curiosa a saber também o ponto de vista do homem e do meu homem. Então, é saudável a mulher estar bem apresentada. Não só dentro de casa, mas no ambiente público. Afinal de contas, ela tem um companheiro, ela está ao lado dele, ela precisa estar bem. Ela precisa estar bem apresentada, bem para a sociedade e dentro do relacionamento. É lógico que a gente consegue perceber claramente, por exemplo,
que mulheres que sofrem violência doméstica costumam usar, às vezes, um certo nível de maquiagem mais pesada no rosto para tapar olheiras ou pancadas ou coisas assim. Ficar bonita porque você quer se sente bem e quer fazer bem também para o relacionamento, legal. Agora, se você estiver usando isso para esconder determinadas coisas... Uma coisa que me intrigou é que você diz duas coisas. É que bem apresentado, e você diz, a mulher está lá no público junto com o homem, então ela deve ser bem apresentada. É como se fosse um bonequinho bonito, um acessório do homem, né? E, na verdade, eu sei que você não é desses homens, né? Uhum. Mas, na verdade, existe sim, que realmente tem os homens que precisam de um acessório bonito, né? Um carro, mulher bonita e tal. Eu acho que a nossa aparência não deve ser porque estamos em público, ou estamos em casa, ou estamos... Sabe, nós não somos um acessório do homem, entende? Uhum. Então, acho que não é por aí. É na minha opinião, né? Como nossa aparência não deveria depender de homem, e se estamos do lado do homem, estamos solos, se estamos sozinhos ou não, se estamos em casa ou estamos em público. Você já ouviu as questões que os homens não se preocupam muito com a roupa que você está vestindo ou com o cabelo que você cortou ou com a maquiagem que você fez? Uhum. Para os homens em si, menos maquiagem, melhor. Ainda bem, hein? Então, menos Somos maquiagem, menos atenção, melhor. Quanto mais natural, melhor. Não é menos atenção, é quanto mais natural, melhor. Pelo menos para os homens mais sensatos, não vou dizer alguns Claro, sim, mais infantis, né? Mas, Aham. enfim. Para o homem, eu posso dizer isso com clareza, com certeza, que quanto mais a mulher é simples, melhor. Menos maquiagem, melhor. Agora... Mas isso vocês já notaram isso, né? Você também já notou que basicamente eu não uso maquiagem, basicamente é isso. Para mim tá ótimo. Para mim também. Então, Menos trabalho. não tem que se preocupar com isso. Agora, entre as mulheres, há uma competição muito grande. E vocês sabem, a mais bonita, que tá com a roupa mais atraente, a mais isso, a mais aquilo. Principalmente quando entra num ambiente de competição. Que seria um ambiente de competição? Uma festa. Ou um ambiente para night. Ambientes assim em que elas vão para chamar a atenção de outros homens ou de outras mulheres. Que foi, cara? Você tá falando e eu tô ouvindo como se fosse um Discovery Channel, tá sabendo? Porque eu realmente vejo essa cena que você tá contando, eu vejo, sabe, os esquilinhos com os rabos levantados, as fêmeas com os feromônios atraindo os bichinhos masculinos, sabe, fazer as dancinhas. E somos, sim, não é que não seja verdade, somos do reino animal, mas é engraçado, porque eu também estou te ouvindo e pensando, mas por que as mulheres se olham como se fossem os competidores, sabe? Não deveria ser uma competição? Não tem que perguntar isso pra mim, eu sou um homem, eu não tô preocupado com a questão das competições das mulheres, elas ficam competindo umas com as outras porque elas gostam de competir umas com as outras. Importante, na verdade, o que eu acho. Como já disse, né? Eu não sou, obviamente, a mulher que anda de salto alto e que se maquia, né, para ser bonita para o meu homem. Nem, não é por aí. Agora, assim, eu concordo que nós não deveremos nos abandonar, né? Esquecer de nós e não se cuidar. Não é por questão de só ser bonita por seu homem, mas também por questão óbvia, né? Questão de saúde, questão do bem-estar, questão também de sentir bem conosco, primeiramente, né? Porque é aquilo, concordo com a frase que se nós estamos sentindo bem conosco, há probabilidade que o homem também vai sentir bem estar do nosso lado, né? Porque mulher confiante, mulher saudável, mulher... É diferente. E às vezes o que acontece muito com mulheres, acontece muito com as mães,
e não dá muito para culpar, mas a gente fica se envolvendo muito, cuidando dos nossos filhos, da nossa casa, tal, e esquecendo de nós completamente, entende? Então, aquele homem, pronto, ele lembra que não era esta mulher que ele se apaixonou, vamos dizer assim, alguns anos atrás. E é normal que a gente muda, né? Que é aquilo, como tu diz, né? A gente não acorda bonito, apesar que eu acho que eu acordo até que está tudo bem. Mas, ok, vamos para o próximo. Sempre demonstre respeito, especialmente em público, para seu homem. Mas não seja super amável. Não é amor, né? Mas a ideia é que sempre tratar seu homem com muito respeito, especialmente quando está em público. Assim, é bom não ter DR no meio de um lugar externo, né? Né? DR é discussão de relacionamento. Aham. No ambiente público. É bom não ter. Então, deixa as discussões para um ambiente mais reservado. Mas se não for uma discussão sobre relacionamento, mas vamos dizer, estamos em público, né? Num grupo. No grupo dos amigos, vamos dizer assim. E estamos falando de assunto qualquer, ok? Seja política, seja whatever, né? Qualquer assunto. Tu diz sua opinião e agora eu não concordo contigo e eu, naquele público, eu digo, olha, Wagner, eu não concordo contigo, por isso, blá, 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 blá. Você se sentiria ofendido que eu não te apoio na tua opinião ou não? Óbvio que entre eu e você, se isso acontece, a gente vai se divertir mesmo tendo opiniões opostas. Porque nós dois gostamos disso. A gente, inclusive, prega pelo concordamos discordar um do outro. Então, isso não é um problema para nós. Ok? Agora, há muitos casais que são muito delicados, que já não conseguem conversar nem num ambiente privado, tu imagine um ambiente público. Ok. Então, assim, se nós não concordamos com a opinião um do outro e discordamos um do outro em público, tá tudo bem. Mas o que não seria legal, vamos dizer assim, é em público começar a falar do nosso relacionamento. Ah, mas você não cuida da casa, ah, mas tu não faz isso, né? Isso já não seria adequado, né? Chamamos isso de lavar roupa suja. Exatamente. Então, óbvio, não é adequado você ficar discutindo coisas que você deveria de casa, em ambiente público. Adequado por esse motivo. Não é que a mulher não deve discutir com o homem sobre o assunto, não é isso. A mulher deve sim discutir sobre o assunto com o homem, sim. Só que no ambiente apropriado para o assunto. Pronto. Ok. É basicamente isso. Respeito tem que ser sempre, né? Dentro de casa, fora de casa, não interessa. Público, não público. Exato. Se não tem respeito... Respeito para mim não é dizer que não concorda. Não é isso. Na verdade, você está expondo uma opinião. E está respeitando que a outra pessoa tem uma opinião e você tem a sua. E tá tudo bem. Isso eu acho respeito. A gente pensa dessa forma, né? Agora, a falta de respeito é assunto inapropriado para um ambiente inapropriado. Isso não é adequado. A gente não vai falar sobre a nossa relação, apesar que a gente faz isso num podcast, né? Mas a gente também toma cuidado com o que a gente vai falar aqui. Claro. A gente não põe muitos detalhes. Claro. Botamos um assunto na mesa, mas é de uma forma bem mais soft, tranquila, que dá para qualquer pessoa digerir e compreender o assunto, né? Por exemplo, podemos colocar isso aqui, em que eu e você estamos discutindo assuntos perante o público, mesmo que estejamos só dentro da nossa casa, no ambiente fechado, nós estamos indo para a internet, que é um público muito maior. Claro. Né? Então, temos que tomar cuidado com o tipo de assunto, como a gente vai abordar, como a gente vai conversar sobre o tema, para que ele não venha trazer nenhum problema para nós próprios. Claro. Então, ter bom senso nesse sentido. Então, a gente tem, apesar que a gente avança muito mais, porque para muitas pessoas, o que a gente fala aqui é um absurdo. É um tabu. Porque é um tabu. Como assim eu vou falar dessas coisas com a minha esposa e ainda mais jogar isso na internet? Então, né? Mas nós não temos problemas quanto a isso, porque somos duas pessoas adultas, temos cabeça no lugar, temos um relacionamento 1 mais 1 igual a 3, que nos dá a liberdade de sermos quem somos. Então, tá tudo certo. Número 3. Não ser a mãe dele.
Ixi! Ih. Agora, só lembrando que muitas vezes é dito que o homem escolhe a mulher mais ou menos parecida com a mãe dele. Se não está nada fora do normal. Concordo com isso. Ok. Não concordo com a questão de você ficar grudado com a mãe. Não, a mulher não deve ser a mãe do seu homem, entende? A ideia é essa. Depende do cara, de como ele foi tratado pela mãe, e se ele sabe morar longe da mãe. Mas esquece a mãe. Esquece a mãe física. A dica é: a sua mulher não deve agir como se fosse sua mãe. Percebes? Cara, isso pra mim é infantil da parte do homem e dominador da parte da mulher. Ok, interessante, vai, diga. Por quê? Infantil da parte do homem porque, cara, se você casou com uma mulher, você não tá casando com a tua mãe. Mas às vezes as mulheres fazem isso sem muita influência do homem, por exemplo, né? Olha, você já comeu, já tomou um pequeno almoço? Estás com fome? Você já fez isso? Você já tomou seu remédio? É um comportamento de cuidado que a mulher tem naturalmente. Ok? Ok. Até aí tudo bem. O problema é o cara tratar a mulher como se fosse a mãe dele. Que eu vou ser bem honesto, que pra mim isso é machismo. Ok, interessante, mas você está invertindo um pouquinho as roles. Por quê? A dica é para as mulheres não agir como se fosse a mãe do seu homem. Pra mulher não ser a mãe do seu homem. Você já Primeiro, teve- ela tem que parar de ser controladora. Ela não tem que controlar a vida do homem. Só que só falando isso, muitas mulheres já vão ficar loucas. Como assim? Não vou controlar o meu homem? Como assim? Eu não vou saber onde ele tá? Eu não vou fazer a comidinha pra ele? Fazer todos aqueles cuidados constantes que a mulher gosta de fazer. Muitas gostam. Outras que se acham obrigadas, ok? E outras não querem fazer, mas acaba fazendo. E aí, se não faz, acaba perdendo o relacionamento. Que eu já vi alguma coisa na internet assim, do tipo, uma mulher dizendo que não, ele tem que pagar tudo, ele tem que fazer tudo, e eu não vou lavar a louça, eu não vou lavar a casa, eu não vou lavar o banheiro, eu não vou nada. Semana depois, aparece a mulher chorando na internet dizendo que o cara terminou com ela. Então, tipo, tem ali, lógico, uma questão às vezes um pouco machista, mas também tem uma questão do abuso e do controle e de querer se encostar no homem e ter todos os resultados e nenhum ônus. Então, complicado. Eu acho assim que tudo tem que ter um bom senso. Se a mulher gosta e quer fazer e quer dar um bom tratamento para o homem, em nível de fazer as coisas e estar preocupada, tá tudo bem, faz parte do comportamento feminino. Isso é uma coisa feminina. Tá tudo bem. Agora, o homem, ele também tem que ter o bom senso de que ela não é a mãe. Ela é a esposa, a namorada, tal. Se ela é esposa e namorada, a função dela não é ser empregada doméstica, vamos dizer assim. A mulher também. Nem é papel da mãe ser empregada doméstica, né? Você com relação a muitas mães que são empregadas domésticas dos seus filhos a vida inteira e depois dizem assim, não sei por que meu filho não se dá bem com as mulheres. Claro, o cara virou um acomodado em cima de um comportamento seu. Que tá na minha cabeça a questão da violência doméstica aqui o tempo todo. Então eu acabo lembrando de determinadas coisas. E eu vi um vídeo recentemente e que fala sobre isso, de uma moça falando que o homem, na verdade, não é o homem ou a mulher, tanto faz, busca no relacionamento atual aquilo que ele viveu de violência na infância, né? Então, muitas pessoas buscam, né? Ela estava falando com relação às mulheres em específico, mas isso eu levei para minha história de vida, né? Em que o homem, no caso, meu pai, ele seguia um comportamento de violência porque ele foi violentado pela própria mãe. Durante a infância inteira. É aquela frase, hurt people, né? As pessoas machucadas machucam pessoas. Isso sim. Isso é o círculo, assim, se foi criado vicioso, se foi criado assim, é a probabilidade que a pessoa vai virar violenta, claro que sim, porque tem aquela trauma, né? Então ele compensa
quando ele já ganha força, já cresce, ele compensa, né? Aquela pessoa ferida, aquela criança ferida dentro da pessoa, ele compensa sendo violento com outra pessoa. Assim, na minha opinião, obviamente, isso não é para confundir que você não pode fazer nada pro seu homem, não é que você não pode fazer um jantar, né, e coisas assim. Mas sim, nós realmente temos que lembrar para nós mesmos que sim, nós não somos responsáveis em si por esta pessoa crescida, né? Não é nosso filho, e que realmente nós não temos que sempre agir como se fôssemos as mais responsáveis de uma criança, de fato. Vamos para o próximo. Não repete as mesmas coisas várias vezes. Como assim? Explica melhor. O Wagner, corta a grama. Wagner, já cortou a grama? Olha, tu tens que cortar a grama. Por exemplo. Bom, a gente tem várias piadas na internet. Uma das mais legais é: você não tem que falar com seu marido a mesma coisa sempre, toda vez de 6 em 6 meses. Eu vi outros psicólogos que dizem assim, mas é um pouco de arte também. Por quê? Você tem que falar a mesma coisa para o homem várias vezes, mas como se fosse a primeira vez, sempre. Outra estratégia que essa pessoa, né, que deu a dica, diz assim, uma vez eu pedi o meu marido fazer qualquer coisa de manutenção, vamos dizer, pendurar o quadro. Só um exemplo, ok? Ele não fez isso. Ela contratou o outro homem para fazer. E, obviamente, o ego do marido foi ferido, porque ela pagou para o outro homem para fazer aquilo que ela tinha pedido ele fazer. E falou, aqui, nunca mais o que eu peço ele faz, né? Porque eu achei interessante uma estratégia. Eu tenho que admitir que essa estratégia é dolorosa para qualquer homem, principalmente se ele sabe fazer. Olha, então eu vou ter que contratar muitas pessoas, sabe? Não vem com essa, não. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu sempre faço tudo. Mas isso eu tenho que, eu confesso, eu falho nessa dica, ok? Tem coisas que eu repito pro Wagner várias vezes. Muitas vezes. Muitas vezes, sim. Porque Wagner é muito bom em algumas coisas, mas assim, tem coisas que ele procrastina muito. Então, eu tenho que, às vezes, relembrar ele. Sim, a questão é simples. Confesso. Eu sou um capricorniano. O que eu vou ganhar com aquela tarefa? Se eu não consigo ver rendimentos com aquilo, por exemplo, não é sempre só rendimento financeiro, né? Às vezes você tem um quintal lindo onde você pode brincar com seu filho. Você ganha. Sim, claro. Eu compreendo tudo isso, mas às vezes eu tô com tarefas muito mais importantes. O autoclismo funcionar é muito necessário, né? Você ganha bastante com isso. Autoclismo é a descarga da privada, só para o pessoal saber lá no Brasil. Sim, mas eu ponho para funcionar e a gente tem 2 banheiros. Se não funciona, vai no outro. Desculpa que eu escuto. Concordo com a dica que nós não deveríamos repetir as coisas. Eu vou ser honesto, de boa. Vai ter que repetir, porque senão a gente não vai fazer. Ok, então tá bom. Tá bom. Eu pergunto nisso, mas o Wagner concorda. Então, essa dica, mulheres, podem esquecer. Pronto. Não todos homens se incomodam, né? Mas se vocês têm aquela capacidade de repetir a mesma coisa como se fosse a primeira, acho que melhor, né? Sim. Sem dúvida. Alright. Encontrem um hobby junto. Uma coisa só não, vários. Vários, tudo bem. Mas a ideia é que encontrem as coisas que vocês gostam de fazer juntos. De que adiantaria se nós não gostássemos das mesmas coisas em alguns aspectos? Por exemplo, gostamos muito de esportes radicais, atividades radicais. Isso nos facilita imenso, tanto morar num lugar em que nos propicia isso e também viagens que nos propiciam inúmeras experiências assim. Tanto que aconteceu na Lituânia agora, a gente viveu várias experiências radicais que a gente tem várias histórias para contar num próximo podcast. Nos próximos podcasts. E, na verdade, a gente talvez vai também partilhar um pouquinho das nossas aventuras nas nossas redes sociais, não é? Como falamos, que realmente nós vivemos aquilo que nós falamos.
Porque muitas pessoas olham para nós, que estamos aqui sentados num podcast, e ficam pensando, mas eles falam, a gente não vê nada. Claro, porque nós vivemos fora dessa mesa, nós temos a nossa vida, né? Então, assim, não nos expomos na internet, expomos opiniões, expomos o que conversamos e tudo mais, né? Mas não expomos a nossa vida por uma questão de privacidade. A gente tem que viver a nossa própria vida e não temos que ficar mostrando por aí, porque nós não temos o conceito de lifestyle, ok? Nós não trabalhamos na internet com lifestyle. Nosso objetivo não é esse, tá? Não é nada mal trabalhar com lifestyle se você escolhe este caminho, não é? Sim, não há nada de errado, mas você cria uma base numa coisa que se você decide, não tô a fim de fazer, se você quer ficar um mês sem fazer aquelas coisas que você costuma fazer, qual o problema? Entende? E se você vive numa experiência de ficar colocando todas as coisas na internet, você tem que sempre ficar fazendo aquelas coisas o tempo todo. E no nosso caso não é assim, a gente faz conforme a gente quer, conforme a gente gosta, e não temos que ficar dando satisfação à internet sobre o que fazemos ou deixamos de fazer. Claro. Né? Porque o objetivo do nosso podcast não é apresentar o nosso estilo de vida. É apresentar uma filosofia de vida, em que você adapta esta filosofia ao seu estilo de vida. Porque o mais importante não é o nosso estilo de vida. O mais importante é você tem o seu estilo de vida. Nós temos o nosso estilo de vida. Fulano tem um estilo de vida. Beltrano tem um estilo de vida. Cada um tem o seu estilo de vida. E o nosso podcast, ele aborda a questão de 1 mais 1 igual a 3, em que duas pessoas somam uma experiência e criam uma experiência única, individual, em conjunto, em que elas vivem uma experiência única entre elas. E é isso que nós queremos mostrar com o podcast, que vocês criam a vida de vocês como vocês quiserem. Essa filosofia de relacionamento 1 mais 1 igual a 3 é o terceiro, né? É aquela vida em conjunto. Então, concordamos que as coisas que vocês gostam de fazer juntos criam esse terceiro elemento, né? Que é a vossa vida em conjunto, vossa diversão em conjunto, vossa autossatisfação para ambos. Né? É vosso tempo juntos. Exatamente, daí a gente concorda plenamente, acaba que nós dois concordamos com essa questão. Ok, muito bem. E daí o próximo, não buscar a aprovação do seu homem sempre. Eu acho que tem um certo ponto, tem uma linha tênue aí. Porque você pedir opinião é uma coisa, mas você sempre ficar buscando aprovação não é saudável. Porque lhe falta atitude, lhe falta personalidade, lhe falta a individualidade. Porque, afinal de contas, se você gosta de fazer uma coisa e o seu companheiro não gosta, ele não tem que te dar satisfação, te dar um ok para você fazer aquilo que você gosta. É aí onde entra a individualidade, aquele do relacionamento. Né? O inteiro, a pessoa inteira. Sim. Do relacionamento. Sim, porque se eu estou sempre pedindo validação, né, meu homem, isso só mostra que eu não sou uma pessoa com boa autoestima, né? Eu não tenho autoconfiança, porque eu preciso sempre que alguém me valida, né? E, assim, nesse ponto, eu acho que você já ouviu várias vezes de mim que eu falo alguma coisa do tipo, não, estou só te avisando, não estou pedindo tua opinião, só estou te comunicando. Sem dúvida, eu já ouvi várias vezes isso de você. Várias. É relacionado com isso, mas é mostrar confiança em si e não ser ciumenta. Também já abordamos, né, os ciúmes em alguns episódios anteriores. Né? O ciúme é uma coisa relativamente natural quando você tem um gosto, quando você tem uma conexão com uma pessoa próxima. Então você acaba tendo ciúmes. O ciúme é um sentimento natural. Ele não pode ser possessivo. Não pode ser aquele ciúme descontrolado, possessivo, de controle absoluto sobre o outro. Aí é complicado.
Aí você corre o risco de perder o relacionamento. Porque não há relacionamento que funcione a longo prazo quando o tempo todo ele vive em torno de ciúmes. Cara, esquece. Isso não funciona. Pelo menos pra mim não funciona. Certo. Se eu não posso confiar em você, então não fico contigo. É simples assim. Eu penso assim, né? Claro. E eu digo isso pra qualquer mulher. Se você não pode confiar no homem que você tem, então, cara, chuta o cara, dispensa o cara e vai procurar um homem que você possa confiar. Mas talvez o problema nem é no cara. Muitas vezes o problema é na própria mulher que não sente autoconfiança, né? Ela não tem autoestima muito alta por ser confiante em si própria, né? Porque ciúmes vem daquilo, de falta de autoconfiança. Já falamos, né, gente? Se podes voltar para o episódio anterior. Eu concordo com isso. Agora, um pouquinho de ciúme, eu acho que é até saudável, não é? Porque se a gente não dá nem a mínima um para o outro, também já que quis dizer. Agora, eu tava sorrindo te ouvindo porque tu sabes que eu brinco muito contigo, né? Muitas vezes quando você recebe algum WhatsApp, alguma coisa que é do trabalho, eu falo, é bonita? Essa, pode falar, né? Eu faço isso direto, mas sabes que eu faço isso brincando, mais ou menos. Mais ou menos. É bonita. Às vezes eu falo, não, ela é bonita. Como assim? Olha na foto. Aí então eu falo, mas ela é bonita, mas tá em 60 anos, tá tudo bem. Não fala, não é bonita, você fala, ela é casada ou ela tem namorado. Como se fosse um obstáculo, né? Ué, mas caramba, geralmente as pessoas em relacionamento não estão disponíveis, né? Depende. Depende, né? Cada um tem o seu ponto de vista de relacionamento, né? Apesar que há mulheres que gostam muito de homens casados e há homens que gostam muito de mulheres casadas, então... Pronto, vistas. Há tipos pra tudo, há possibilidades pra tudo, né? Agora, é lógico, né? Pena que às vezes falta o fator honestidade, que já foi dito em outros podcasts. Sim. Não vão dormir com raiva. Se vocês estão a discutir alguma coisa, não vão dormir se vocês não acharam um acordo. Isso é uma dica, não? Sejamos honestos. Quando é que você tá num relacionamento que você nunca vai dormir com raiva pelo menos um dia no ano? Não tem essa. Não tem. Isso é uma dica inútil, posso dizer assim, ok? Claro que é sim. uma dica inútil, Claro, porque não é uma minha todo dica, e qualquer relacionamento saudável, relacionamento saudável, não tô falando de relacionamento tóxico, tô falando de relacionamento saudável. Todo e qualquer relacionamento saudável, você vai dormir com raiva. Algum dia no ano, ou vários dias no ano. A dica é, vocês discutem até 4, 5 da madrugada, mas acham um acordo. A dica é essa. Okay? E eu tendo que trabalhar no dia seguinte às 6 da manhã? Esquece, né? Eu vou dormir com raiva. Eu prefiro também não fazer isso. E nós, lituanos, temos uma frase que diz, manhã é mais inteligente do que a noite. Às vezes você dorme, você acorda e você pensa, o que a gente estava discutindo? Bobagem. Né? A vida é tão boa e curta pra gente discutir sobre isso e esquentar tanto a cabeça. Às vezes é isso também. Sim. Okay. Aprender linguagem de amor um do outro. Cara, isso é legal, eu confesso. Porque dá uma perspectiva mais próxima da realidade das pessoas, do casal. Né? Quando vocês têm uma percepção real do que é a linguagem do amor do seu companheiro, a vida fica mais fácil. A vida em casal fica mais fácil. Sim. Ok? Então, acho que ajuda. Ajuda a perceber, sim, eu concordo com essa afirmação. Sim, também. E para quem não conhece, também tem um livro muito famoso, que é 5 Linguagens de Amor. Acho que tu não tens lido esse livro, mas eu já te fiz um resumo, né? Apresentei todas as linguagens de amor e, inclusive, a gente conversou o que eu acho, qual seria a linguagem do amor do Wagner, qual é meu. E então, nós
nós temos consciência disso, né? Sim, Nós temos temos. isso definido, sim. E é bom realmente analisar, porque é aquilo, é como diz no livro. Às vezes você tá falando chinês e o outro tá falando indiano e sabe? E não tá dando certo porque vocês não estão falando a mesma linguagem. Se vocês estão falando a mesma linguagem, isso não quis dizer que meu linguagem do amor tem que ser o teu, mas eu tenho que saber teu e você tem que saber meu pra gente conseguir conversar. Que é o nosso caso, né? A sua linguagem de amor principal é tempo de qualidade. Absolutamente, sim. E a minha linguagem do amor é... Então, na minha opinião, né, de tantos anos de relacionamento, são palavras de afirmação e toque físico e os atos de serviço. São uma mistura de três. Ok. Eu sou bastante exigente. Sim, mas isso nem é tanto de exigência. Geralmente, a gente é mistura de alguns. Eu sou muito predominante de tempo de qualidade, né? Mas pronto, cada um tem o seu e concordamos é que realmente é muito importante conhecer seu parceiro. Não fazer coisas só porque ele gosta. Cara, tem um ponto aí a ser pensado. Ok? Por quê? Se você tira um momento para fazer aquilo que o seu parceiro gosta, qual é o problema nisso? Na minha opinião, nenhum. Mas não é só fazer o que o outro gosta. É também ter um tempo para fazer aquilo que você gosta. Exatamente. Eu concordo nesse ponto. Não é que você não pode fazer os compromissos e fazer aquilo que teu parceiro gosta, mas a ideia principal é não se perder no relacionamento, não perder a tua individualidade, a tua personalidade, sabe? Não é aquela só, agora tá com um homem, então o esporte preferido dela é basquete, vamos dizer assim. Terminou com esse, começou com outro, agora já é o surf, sabe? Mas cadê ela? Entende? Não é problema nenhuma ir vocês assistir um jogo do basquete, vamos dizer, se o teu parceiro gosta, mas não se perde. Não perde quem és tu. Isso é fundamental. Porque ambos têm gostos, ambos têm prazeres, ambos têm gostos predominantes. E que ambos têm esse direito de preservar a sua própria individualidade dentro do relacionamento. Fazendo assim, eu acho que não dá problema. Agora, dizer e fazer de uma forma que é só o outro, esquece. Isso não funciona. Em nenhum relacionamento. Porque, afinal, você perde quem você é e aquela pessoa, aquele teu homem, que, afinal, né, foi atraído por quem você era, não és mais aquela pessoa, porque você perdeu. Então, ele também, afinal, perde interesse, né? Pronto. O próximo ponto é mostrar apreciação e não reclamar. Pode mostrar apreciação sim, mas se você tem algo a questionar, por que não questionar? Eu não consigo entender isso. Okay. Isso pra mim é muito machista. Ok, vou dar um exemplo. O exemplo não é da nossa vida, ok? Mas é um exemplo. Você fez os ovos para mim, para o meu pequeno almoço, e eu digo, mas esses ovos, eu gosto de ovos bem cozidos, este aqui são os ovos moles. Em vez de dizer, olha, obrigado, Wagner, você fez um pequeno almoço para mim, muito obrigado. A ideia da dica é essa. Ou pode dizer igual eu faço, né? Olha, pô, legal, ficou legal, mas poderia passar um pouco mais o ovo. Porque eu, por exemplo, não como ovo cru. Eu gosto de ovo bem passado. A honestidade, gente, né? Eu acho que se você chegar e disser, olha, só passa um pouquinho o ovo, um pouquinho mais, tá jóia. Pronto. Eu acho que não tem nenhum problema nisso. Você chegar e dizer com honestidade aquilo que você prefere. Eu acho que nenhuma coisa pode ser predominante, porque realmente, eu acho que nenhuma pessoa, seja homem ou mulher, gosta de ficar com uma pessoa que só reclama, não é? E não mostra nenhuma apreciação pelas coisas que faz. É a mesma coisa como ver sempre só o copo meio vazio. Imagina que se eu não dou nenhuma apreciação, nenhuma afirmação, não reconheço tudo que você faz e só reclamo aquilo que você não faz, por exemplo, não cortas a grama, né, há dias, é chato. Olha, sem pressão, cortar a grama. Nenhuma. Mas... Tá aproveitando o podcast para pressionar. Não, na verdade, o que vai acontecer? Eu vou cortar com meu filho. Pronto, tá vendo? E eu comprei uma máquina justamente para você. Eu sei, exatamente, eu faço. Então dá.
Não, eu não cortei porque eu achei que você gosta de fazer isso. Então não queria tirar esse momento de ti, mas senão... Eu até gosto, mas o problema é que eu tô com várias coisas pra fazer. Pronto. Então... Mas percebeu, a ideia é essa, que eu concordo que ninguém gosta de conviver com uma pessoa que só reclama, não é? Agora, obviamente, isso não quis dizer que sempre, tá tudo bem. Ser honestos um com o outro também, obviamente, se expressar se alguma coisa não está bem, ok, você gosta de jeito diferente, pode também se expressar com carinho, com apreciação. Exatamente como você diz, olha, muito obrigada, é assim... Né? Na próxima pode fazer um pouquinho mais passado. Pronto. Né? Ok. Não tente controlar, isso eu acho que já abordamos, e é óbvio, né? Fizemos um podcast especialmente sobre isso. Sobre mulheres controladoras. Não temos nem o que dizer aqui. Vai, siga. E seja emocionalmente independente. Ser emocionalmente independente é extremamente saudável para qualquer mulher. Se a mulher não tem uma independência emocional, ela tem um problema sério a resolver. Na verdade, também fizemos um podcast, né, falando sobre ansiedade de separação, que abordamos muito esse assunto de ser emocionalmente dependente e com um medo de perder seu parceiro e ficar sozinha. Sem dúvida, abordamos isso muito detalhadamente, mas eu confesso que a mulher ela precisa ter um controle emocional bem grande para se estabelecer bem dentro de qualquer relacionamento. Uhum. Sim, concordo completamente. Temos que ser não só emocionalmente independentes, mas também financeiramente, intelectualmente, em todos os sentidos. Deveríamos ser inteligentes. Nós temos uma pergunta para vocês. Vocês já leram nosso livro? Se não leram, nós deixamos todas as descrições embaixo. E se vocês já leram, por favor, deixem nos comentários. Gostaram? Não gostaram? O que acharam? Queremos saber a vossa opinião. Agora eu queria passar os meus conselhos e queria ouvir tua opinião. Afinal das contas, 13 anos estamos juntos, então alguma coisa estou a fazer bem. Tem muita coisa que faço mal, tá? Tá tudo bem. Mas algumas dicas que eu daria para as mulheres, se vocês me perguntam. Primeiro, antes de entrar em qualquer relacionamento, mulheres, meninas, vivem sozinhas. Vou repetir, vivem sozinhas, meninas, tá bem? Conheçam-se, viajem, alugam um apartamento, tenham apartamento próprio, qualquer coisa, qualquer forma, mas seja bem com vocês, ok? E sejam independentes, como disse agora, independentes financeiramente, emocionalmente, intelectualmente e de todas as formas possíveis. Mas a tua opinião, pronto. Sem dúvida alguma, é fundamental que a pessoa more sozinha antes para se conhecer, para conviver consigo própria, para aprender a viver bem consigo. Depois disso, qualquer relacionamento fica muito mais fácil. Ok? Essa também eu concordo plenamente. Segunda, quando vocês começam a se relacionar com alguém, observa bem aquela pessoa que ela realmente é. E veja a pessoa que esta pessoa é. E não veja pelos aqueles óculos rosados como você gostaria que essa pessoa fosse. Observa bem quem é a pessoa de verdade. Concordo e você me obriga a falar minha frase favorita. Chuta. Okay? Pode ser que alguém não ouviu. Ok. A frase tem origem no segundo livro do Harry Potter. São suas escolhas que definem quem você realmente é, mais do que as suas qualidades. Eu concordo plenamente com o que você disse. Observe o comportamento da pessoa. Então, usem essa frase. São as suas escolhas, ou melhor, são as suas atitudes que definem quem você realmente é, mais do que as suas qualidades. Exatamente. Se vocês usam essa frase, vocês vão identificar quem são as pessoas que estão à volta de vocês. Não é só quem está no relacionamento, mas eu uso isso para qualquer pessoa. E é tiro e queda. Ninguém passa do meu crivo quando eu uso essa frase, quando eu faço a minha observação usando esse conceito. Sim, porque às vezes os atos pequenitos, eles demonstram a atitude da pessoa, né? E você também tem que observar, não é como essa pessoa, esse homem,
trata somente você. Você observa como ele trata os parentes, como eles tratam os garçons, como eles tratam os colaboradores, né? Seus colegas, os animais, tudo. Essa frase te salva de milhões de problemas futuros. Se você observa a pessoa e enxerga inúmeros comportamentos inadequados logo no início, cara, não tem o que pensar, é separar, ir embora, sair do relacionamento. Agora, você olha e aquela pessoa tem todas aquelas características que você mais gosta e tem comportamentos que você nem esperava, que são incríveis, cara, pega e se aproxima cada vez mais dessa pessoa. Uma das coisas que as pessoas têm dificuldade hoje em dia, né? Na verdade não é hoje em dia, desde sempre, é que as pessoas sempre olham para a aparência, para ver se aquele carinha é legal, se ele é mais pintoso, se ele é o mais bonito, se ele é o mais galã, mas esquecem de olhar o comportamento, né? Então, por exemplo, eu vou contar uma história bem rápida aqui, mas pode ser que essa menina que eu gostei na minha adolescência, pode ser que ela acabe vendo isso. Okay. Eu era apaixonado por ela, não vou dizer o nome aqui. E ela não deu a mínima pra mim. Não deu a mínima. E ela quis ficar com um carinha que era o legalzinho da turma, né? Vamos dizer assim. Cara, ficou com um carinha legalzinho, ficou com outro carinha legalzinho e acabou tendo um filho. Isso lá na adolescência. Quando eu já tinha saído da escola, já tinha ido para outra escola, e aí depois eu virei militar, e aí eu esbarrei com ela, ela queria namorar comigo. Só que ela tava com uma filha. Porque aí ela queria namorar comigo porque eu era o carinha legal. Entendeu? Eu passei a ser o carinha legal. Eu falei, cara, agora é complicado. Porque assim, eu não tô disposto a assumir um filho que não é meu. Sabe? Então, cara, se você não conseguiu ver quem eu era quando eu tava afim de você, que eu era já estudioso, dedicado, fazia as coisas, já tinha um destaque, né? A minha amiga, que você conhece, ela sabe, ela é daquela época, ela sabe, se ela vê o podcast, ela vai lembrar de quem eu tô falando, né? Então, assim, ela me conhece, ela sabe como é que eu era. Já era um cara certo, correto, e era aquele meio nerd da turma, né? Não era muito nerd, mas já era um pouco nerd, vamos dizer assim. Então eu tinha um certo nível de qualificação para ser um cara legal. E ninguém se importava comigo, não tem problema. Agora, depois que eu virei militar, que eu tenho uma farda, que eu comecei a ser um cara mais, né, o mais másculo, mais isso, mais aquilo, eu passei a ser interessante. Tua história foi um pouquinho ao contrário, porque muitas vezes o que acontece é que as mulheres, no início, não vê que o homem é uma canalha, vamos dizer assim, não é? E anos depois, mas tipo, ele é canalha. Mas, gente, vocês que não olharam, falam, mas ele não pareceu ser assim no início. As pessoas não mudam tanto assim. É o que eu digo, é vocês que não olharam bem, você que não olhou. Teve algumas conversas recentemente que me disseram, mas a pessoa tem 10 máscaras. Todos nós temos máscaras. Somos diferentes, mas se nós estamos convivendo com a pessoa, é possível ser sem máscara. Quem a pessoa é, se você realmente observa o comportamento da pessoa. O problema é que muitas vezes, não sei o que acontece quando as pessoas ficam tão apaixonadas e que fica cegas, não olha para quem está lá. E só tempos depois que, acontece. Mas acontece porque não olharam no início. Não olha o comportamento. Queria eu ter essa frase quando eu era adolescente. Se eu tivesse essa frase na minha época de adolescente, eu tinha resolvido inúmeros problemas muito mais rápido. Eu tenho uma boa notícia para ti. Qual? Você vai ensinar seu filho essa frase desde o início. Acho que ele já sabe, né? Acho que Meu filho vai ficar um monstro em saber o que são as pessoas. Pronto. Com 10 anos de idade, ele já vai saber tudo isso. É isso aí. Ele vai entrar na adolescência e as pessoas vão ficar doidas com ele, porque não vão conseguir compreender como ele consegue compreender tanto as pessoas. Pronto. Porque eu vou passar o conhecimento todo para ele. Outra dica que eu tenho é dar liberdade, dê liberdade. E não tente mudar a pessoa. Assim, eu concordo com essa afirmação da seguinte forma.
Dá liberdade à pessoa, isso é fundamental, porque você precisa viver num relacionamento em que ambos sejam livres. Ouçam bem, ambos livres, tá? Então, vamos lá. Essa que é a primeira questão. E a mudança das pessoas, ela deve ser natural. É lógico que quando você está num relacionamento, é importante você expor a sua opinião honesta. Dizer, olha, tem esse ponto aqui que você pode melhorar. E coisas que nós dois fazemos um com o outro. Nós sempre colocamos uma coisa ou outra. Olha, Wagner, você tem que melhorar isso. Olha, você tem que melhorar isso. A gente sempre fala isso um pro outro. Então, não é que eu tenho que mudar você, o que você tem que mudar. Não. É assim, olha, cuidado que esse ponto aqui tá te prejudicando. Sim. Mas uma coisa é apontar aquelas críticas positivas, né? É apontar os pontos, as características que teu parceiro pode melhorar, que deveria trabalhar. E outra coisa é tentar mudar do jeito como você gostaria que essa pessoa fosse, né? Imagina, agora, se eu imaginasse que meu parceiro tem que fazer yoga comigo e eu tentasse te puxar para esse lado. Não. Toda vez que você tenta obrigar uma pessoa a fazer aquilo que você quer e a pessoa não quer fazer, nunca é adequado. Exato. Tá? Por uma questão óbvia. As pessoas não têm que ser aquilo que você quer que elas sejam. Se você acha que uma característica que você quer muito que a pessoa seja e a pessoa não é, então, cara, troca de pessoa e vai procurar alguém que seja aquilo que você quer. Agora, não quero dizer com isso que você não pode inspirar uma pessoa com seu exemplo. Obviamente, convivendo, nós influenciamos, mas é uma influência muito natural, né? Não é que eu obrigo você a mudar o meu gosto. A ideia é essa. Posso partir para a próxima dica minha? Alright. Não pare de crescer e ser interessante como pessoa. Fundamental. Não tem nada a questionar, só dizer que sim, concordo plenamente. Ok. Sim, é aquilo, né? Os dois têm que crescer juntos. E, por último, demonstre que não precisas do seu homem, mas que você está com ele porque queres. Isso no nosso relacionamento é a base, basicamente. Porque desde o início, você sempre demonstrou que queria estar comigo pela pessoa que eu sou, porque comparado o que eu tinha e o que eu tenho hoje, comparado o que eu era e o que eu sou hoje, né, eu melhorei bastante em todos os aspectos. Então, não sou mais a mesma pessoa, entre aspas, né, porque no sentido de melhorei várias coisas que eu acredito que são importantes, mas a minha personalidade, meu caráter, minhas exigências, na verdade, ficaram até mais firmes conforme o tempo foi passando. Então, acredito que nesse ponto eu concordo plenamente com isso. E o nosso relacionamento é com base nisso. Sim. E muitas vezes você tinha dito, você me conheceu no pior momento meu, né, da vida. E eu dos piores. Um dos piores momentos, exatamente. E eu falo, não, eu te conheci no excelente momento. Porque assim você sabe muito bem que eu estou contigo por causa da pessoa que você é. E não é o que você tem ou coisas assim. Sabe que eu sou uma pessoa independente, que eu estou contigo porque você eu quero. Exatamente. E não é porque eu necessito de ti por algum motivo. Sabe aqueles homens que têm medo de mulheres independentes? Sei. Eu vou contar um segredinho pra essa galera que tem medo de mulher independente. Se você encontra uma mulher independente que quer ficar contigo, meu irmão, não larga. Porque se a mulher independente quer ficar contigo, porque ela quer ficar contigo, man. Quer ficar. E não tem nada no mundo que vá fazer ela mudar de ideia. A não ser você próprio, lógico, né? É isso que eu ia dizer, a não ser você próprio. Eu já tava quase emocionada, quase a chorar, mas pode ser assim. Sim. Ter uma mulher independente ao seu lado é garantia de que você tem uma mulher verdadeiramente que goste de você. Pelo que você é e não pelo que você tem. Exatamente. Isso, pra mim, cara, é um segredinho que eu acabei... Tô contando na internet
O cara que vê esse vídeo e conseguir perceber a riqueza que tem nisso, vai tirar proveito disso e vai achar uma mulher independente para estar contigo. Agora, antes de nós terminamos, tenho 2 coisas. Primeiro, no outro podcast, achei muito interessante as 5 perguntas para se fazer para si própria, para a mulher, para ajudar a definir, vamos dizer, se você quer continuar nesse relacionamento ou se é melhor terminar o relacionamento que está, ok? São 5 perguntas muito interessantes. Ok. Primeiro, se alguém diz que você parece muito com o seu companheiro, isso seria um elogio? Assim? Uhum. É legal, é crucial, porque se você gosta do seu companheiro, pô, legal, você vai se sentir bem. Mas se você não gosta, está com ele por, sei lá, qualquer motivo que não seja nada agradável e você é comparada com a pessoa que você está, mas não gosta, é um péssimo elogio. Eu chorar de riso, porque obviamente, lendo isso, ouvindo isso, obviamente que eu fiz essas perguntas para mim, não é? E aí? E eu pensei assim, realmente ninguém me fez essa pergunta, mas se eu faço essa pergunta, se alguém diz, você parece muito Wagner, eu ia pensar, eu tenho que melhorar meus soft skills e rir, porque... né? Se alguém diz que eu tô parecida com o Wagner, falo, tá, tô direta demais. Se calhar trabalho... Para algumas pessoas você já é direta demais. E eu falo que você não é tão direta assim. Sim. Mas é esse ponto que eu ri, porque eu pensei. Assim. Pergunta número 2. Estás realizada ou só menos sozinha? Isso é uma pergunta crucial para as mulheres. Sem dúvida. Porque há um medo de solidão, né? Exato. Aquele medo de ficar sozinha, de não estar com alguém. Então, cara, por isso a sua sugestão, uma das suas sugestões, morar sozinha por um tempo para se descobrir, aprender a estar consigo própria para depois entrar num relacionamento. Exatamente. Ok, pode ser autêntica ou tens que agir diferentemente para agradar seu companheiro? Você tem que ser você. Tem que ser o seu indivíduo. Tem que estar ali presente o tempo todo no relacionamento. Se você não pode ser você, esquece. Esse relacionamento não serve para você. Ponto. Eu não entendo nem te responder, já sabes, né? E vocês também já sabem. Tem noção? A gente faz um podcast que se chama Relacionamento 1 mais 1 igual a 3. Em que os indivíduos 1, eu, indivíduo 2, ela, preservamos a nossa individualidade no relacionamento e vem uma pergunta dessa. É óbvio que nenhum dos dois concorda com isso, óbvio. E a única solução para esse tipo de situação é única. Saia do relacionamento e vai para outro relacionamento em que você possa ser você. Pode até que você pode fingir por algum tempo, mas o longo prazo não vai dar certo. Não tem como. Amas seu parceiro como ele é agora, ou só o lado bom dele, o potencial e aquela ideia? Há pessoas que entram no relacionamento imaginando como a pessoa vai se tornar. Exatamente. Quando, na verdade, a pessoa tem que entrar no relacionamento olhando, observando e vendo quem é a pessoa. A pessoa completa, no né? agora. O lado bom, o lado ruim e agora. O que eu fiz com você no nosso início de relacionamento? O que eu fiz? Eu te contei a minha história mais complexa e complicada que eu vivi na minha vida. E para você ter certeza absoluta de quem era o Wagner do agora. Você não só me contou, né? Você se demonstrou, na verdade. Eu vi os monstrinhos logo no início. Eu realmente teve que avaliar. Eu sei onde que piso, eu sei onde que eu entrei. Se tem uma coisa que eu aprendi no nosso próprio relacionamento e que eu tomei uma atitude muito sábia no início foi dizer, olha, eu sou esse cara aqui por causa disso. Que a gente até falou num podcast anterior sobre até que ponto nós temos que ser honestos, né? Sim. E eu falei, cara, tem coisas do passado que precisam ser ditas. Porque senão não vai conseguir compreender quem eu sou agora. Porque o meu passado, no meu caso, ele me influenciou tanto
no meu dia de agora, no meu momento de agora, que você precisava entender do meu passado para poder compreender por que eu agia daquela forma no momento de agora. É isso. Isso foi fundamental. E aí você tomou a sua decisão. Ficou. E agora a pergunta matadora que eu acho que abre muitos olhos e para muitas mulheres, realmente, se fizer essa pergunta, vai tomar uma decisão. E a pergunta é: você gostaria que sua filha se relacionasse com alguém como seu parceiro? Caramba. É forte, mexe, né? Ui. Mexe. Quem viu o filme, Se Acaba Aqui, conta justamente que a mulher, ela acaba o ciclo de violência familiar. Ela já tinha acabado com um cara, né? E nasceu a filha delas e ela faz a mesma pergunta pro cara. Ele, sendo agressor, né, diz assim: eu não ia querer, eu ia pedir ela que ficasse muito longe dessa pessoa. E eu acho que isso realmente nos faz pensar muito profundamente. Como o nosso podcast é livre para dizer determinadas coisas, eu acho que eu vou aproveitar para falar uma coisa aqui para qualquer um dos homens violentos que existe por aí e que vai assistir esse vídeo em algum momento. Pense muito bem em quem você está sendo agora e se você realmente gostaria que sua filha se relacionasse com o tipo de homem que você é. Porque eu vou ser bem honesto contigo. Não é nada agradável acordar no meio de uma noite com seu pai espancando a sua própria esposa. Isto não é nada agradável. A violência doméstica, ela é um negócio extremamente complicado para qualquer pessoa se livrar. E eu, com 48 anos de idade, sentado aqui nessa mesa, ainda lembro daquelas cenas como se fosse ontem. E eu estou bem, já passei por terapia, passei por codependentes anônimos, passei por muitas conversas, tenho uma esposa do meu lado que sabe a história toda, que compreende quem eu sou, por que eu tenho determinados aspectos e comportamentos de violência. Não que eu faça, mas às vezes me explode um comportamento mais agressivo. A mesa sofre. Às vezes a mesa sofre, né? Pronto. A mesa sofre quer dizer que eu já dei umas porradas na mesa muitas e muitas vezes. Não é porque eu quero me denegrir, é porque eu quero dar um alerta para as pessoas que estão vendo esse vídeo. Que eu não era o cara que batia na mulher, nunca fui, porque eu nunca bati. Só que eu fui ensinado a fazer isso por causa da violência doméstica dentro da minha casa quando eu era criança, dos meus 0 aos 6 anos de idade. Então você, homem, quer dizer, que eu considero que não é homem, que bate em mulher, deve parar imediatamente, refletir sobre o teu comportamento destrutível e mudar o teu comportamento já, se quer ter uma vida melhor. E você, mulher, que está se submetendo a isso, só tem uma coisa a dizer: vá embora, saia desse relacionamento já. Sim. É isso, eu acho que você precisava falar isso, não é? Mas, obviamente, esse pode não ser tão extremo como a violência física, mas se é resposta, se você faz essa pergunta para si, você gostaria que a sua filha se relacionasse com uma pessoa igual a seu parceiro, e a resposta é não por algum motivo, qualquer motivo, mas se a resposta é não, cai fora. Cai fora. É isso. E antes de terminar, realmente, gostaria de perguntar a você, teria alguma dica que não foi mencionada aqui, mas que você gostaria de dizer: olha, mulheres, façam isso ou não façam aquilo? Cara, não sei, eu acho que eu falei tanto agora que eu nem sei, eu fiquei meio perdido. Pronto, então tá. Olha, espero que foi útil. As dicas que circulam aí, que nós demos também da nossa experiência, partilha conosco também a vossa opinião. Vocês têm algumas dicas, alguma coisa que vocês concordam, que você discorda? E, novamente, checa nosso livro, vale a pena. Pode mudar vossas vidas e vossos relacionamentos. Não esquece de se subscrever no canal, seguir nas redes sociais
E como sempre, dá um like, dislike e comenta aí. Até o próximo podcast. Esse foi o podcast número 16 e a gente se encontra no próximo. Até mais!